Fala galera, e na Arena Castelão, o Internacional empatou em 1-1 contra o Fortaleza na sua estreia no Campeonato Brasileiro. Podemos dizer que diante das circunstâncias, foi sim um bom resultado, e eu considerei pelo menos uma atuação bastante satisfatória. Poderia ter sido melhor? E, de fato, a preparação física está apresentando problemas? Mano Menezes foi questionado sobre isso na entrevista coletiva e tudo e análise de Fortaleza 1, Inter 1, a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, pessoal, o Internacional surpreendeu na escalação nesta noite na Arena Castelão. E eu considero surpresas mesmo o John começando a equipe como titular e o Kehler iniciando no banco de reservas. O Depena começou no banco e Mano, ele teve a manutenção da ideia com 3 atacantes e colocou o alemão desde o início ao lado do Wanderson e do Pedro Henrique. O Inter que teve John, Igor Gomes, Vitão, Rodrigo Moledo e René na lateral esquerda, meio de campo de Gabriel Baralhas, Johnny e Alan Patrick, na frente Wanderson, Pedro Henrique e o alemão. Primeiro tempo de algumas chances de ambos os lados. A primeira foi uma bela cobrança de falta do Caleb, que o John fez uma grande defesa. Depois o alemão de cabeça, ele tocou por cima do gol defendido aí pelo Fernando Miguel. O Alan Patrick, numa bela jogada construída, chutou fraco na entrada da área, o que facilitou aí a defesa do goleiro do Fortaleza. E depois teve aí um lance bem esquisito, podemos dizer assim. O Galhardo chuta, o Igor Gomes desvia, ainda a bola bate no Lucas Sacha, o John defende e o VAR checou o lance. De fato a bola não entra, mas ali o Inter escapou de levar o primeiro gol no primeiro tempo. Veio a segunda etapa e o jogo ficou mais aberto. E até uma forte chuva caiu na Arena Castelão. E o Inter abriu o placar a 8 minutos da segunda etapa. Lançamento do Alan Patrick. O Wanderson num belíssimo chute, um belíssimo gol no ângulo esquerdo. Não digo no ângulo esquerdo, mas bem no cantinho do Fernando Miguel. Abriu o placar e fez Inter 1-0. Só que 3 minutos depois, a 11 da segunda etapa, o Fortaleza empata através aí de uma cobrança de escanteio. O John rebate, a zaga para e o Moisés acaba empatando a partida. E depois o Wanderson ainda fez 2 grandes jogadas e o alemão, em uma delas, acabou desperdiçando uma chance de fazer o segundo gol do Internacional. Olha, isso mais uma vez, na minha avaliação, ficou claro. O Inter, ele está sentindo problemas físicos evidentes, porque não é normal. Nós estamos no dia 15 de abril e muitos atletas sentindo cãibras, especialmente no segundo tempo das partidas. Hoje foi o Johnny, o Pedro Henrique, o Alan Patrick, entre outros. Olha, esse é um problema que a direção colorada precisa ficar de olhos bem abertos. Aliás, o Mano Menezes foi questionado sobre isso na entrevista coletiva e disse o seguinte, abre aspas, é normal uma equipe que joga em casa buscar o resultado no final do jogo. Fomos intensos até pedir para dar uma equilibrada no primeiro tempo. O Wanderson correu muito, o Pedro Henrique também foi bastante acionado e esse equilíbrio o treinador do Internacional pediu até relativizando, podemos dizer assim, não quis entrar em polêmica o Mano Menezes. O fato é que o Fortaleza depois pressionou bastante em busca do gol da virada e teve aí algumas chances e em muitas delas o John fez grandes defesas, evitando uma derrota colorada em Fortaleza. Placar final, 1-1, eu acredito que sim, poderia ter sido melhor. O Inter
teve aí algumas chances até de fazer mais gols, mas no final das contas eu acho que um ponto foi justo pelo que as duas equipes apresentaram. Bom, o Internacional que hoje promoveu algumas estreias, o treinador Mano Menezes. O Rômulo entrou, o Jean Dias também e o Gustavo Campanharo idem. As trocas, o Rômulo no lugar do Igor Gomes, o Gustavo Campanharo no lugar do Johnny, o Depena no lugar do Alan Patrick, o Luca no lugar do Wanderson e o Jean Dias no lugar do Pedro Henrique. Foram estas as modificações. Destaques, o John foi muito bem, merece uma sequência, só que Mano Menezes já confirmou na entrevista que Kehler será titular contra o Metropolitanos terça-feira no Beira-Rio pela Libertadores da América. Outros destaques, gostei bastante de René mais uma vez, muito seguro, especialmente defensivamente, um atleta que vem fazendo uma boa temporada. O Alan Patrick dispensa apresentações, manteve aí o seu alto nível de atuações, foi o controlador, foi o cadenciador, foi o articulador que o Inter sempre precisa, deu conta do recado e hoje o Wanderson pelo gol e pela boa atuação que teve também merece destaque. Na minha avaliação, foram esses os jogadores que se destacaram no time colorado. Para fechar, além do Kehler, Luiz Adriano, a ideia de Mano é escalar o jogador diante do Metropolitanos. Agora o Inter vira a chave, ele projeta esta partida diante dos venezuelanos pela Libertadores da América. Próximo jogo, próximo domingo, 11 da manhã, no Beira-Rio contra o Flamengo. Certamente deveremos ter um grande público e pode ser também que no rubro-negro carioca a gente tenha a estreia de Jorge Sampaoli no banco de reservas, tá certo? Assim eu vi, hoje, Fortaleza 1, Inter 1, na Arena Castelão. Considero sim um bom resultado, mas o Inter precisa ficar de olhos bem abertos com a preparação física que, na minha avaliação, está deixando a desejar. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.